Então, um bom dia a todos. Prazer estar com vocês nesse Mednesp. A gente vai discutir hoje um tema que gera muito debate, não apenas na sociedade em geral, mas também dentro do movimento espírita. Então, se há alguma importância real, se há algum motivo para preocupação real nesse uso recreativo, nesse uso social do álcool. Então, antes de tudo, a gente vai começar com alguns conceitos médicos. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, substâncias psicoativas, que é o que nós estamos discutindo hoje, são quaisquer substâncias que, utilizadas por qualquer via oral, venosa, intramuscular, têm a capacidade de alterar a consciência, a disposição e os pensamentos. Então, dependendo da forma, dependendo do efeito que essa substância vai acarretar no indivíduo, nós podemos ter drogas estimulantes, depressoras ou alucinógenas, onde os efeitos estão, obviamente, bem demonstrados pelo próprio nome do efeito. Mas para a discussão de hoje, a gente vai se restringir a uma droga depressora, que é o álcool. E esse efeito depressor do álcool, ele é mais ou menos intenso dependendo da concentração de álcool no sangue. Em outras palavras, dependendo da quantidade que foi ingerida. Então, o que a gente observa é que em pequenas doses, a gente tem inicialmente aquelas reações iniciais, um comportamento mais desinibido, aquela facilidade aparente de socializar, mas a gente já começa a observar uma diminuição da coordenação motora e diminuição dos reflexos também. E isso mesmo em baixas doses de álcool no sangue. Se nós continuarmos a ingerir substância, esse efeito depressor vai se acentuar. A gente já começa a observar uma piora da coordenação motora, uma dificuldade maior para fala, para marcha, e também aumento da sonolência, piora de raciocínio, piora do reflexo, piora da concentração. Se ainda assim insistirmos no uso da substância, vamos observar outros efeitos ainda mais depressores, como náuseas, vômitos, piora da visão, podendo evoluir para uma sonolência, ou coma alcoólico, ou parada cardiorrespiratória. Fisiologicamente, o que explica esses efeitos do álcool é isso aqui. Então, inicialmente, com a ingestão do álcool, a gente tem uma liberação de serotonina, que é esse neurotransmissor relacionado com essa sensação de prazer, de euforia, então aquela alegria que vem inicialmente com o uso do álcool. Se a pessoa continuar bebendo, o que vai acontecer é que o etanol vai inibir esse neurotransmissor, que deveria controlar esse outro, que é o GABA. Então, o glutamato normalmente controla o GABA. O etanol, por sua vez, ele inibe esse glutamato, que não vai mais cumprir aquela função de controlar o GABA. E o GABA é inibidor do sistema nervoso central. Então, todos aqueles efeitos depressores que a gente vai observar é devido a essa ação do GABA no sistema nervoso central. De acordo com os padrões de uso, ou do álcool, ou de qualquer substância psicoativa, o que a gente pode definir? A pessoa pode ser classificada, a situação pode ser classificada como não uso, a pessoa não usa nada em absoluto, ou ser considerada como somente uso, que seria o que a gente está discutindo hoje, aquele uso recreativo, social, que seria definido como um uso quando a pessoa não cria nenhum dano a ela mesma ou nas suas relações sociais. No abuso, a pessoa está numa situação onde ela ainda não é considerada como dependente ou viciada daquela substância, porém, a maneira como ela usa causa algum prejuízo a ela ou às pessoas que a rodeiam. Então, um exemplo de uma situação, a pessoa que vai num bar, a pessoa vai de final de semana, confraternizar com os amigos, foi no bar no sábado, bebeu, pegou o carro e atropelou uma pessoa, bateu o carro, se acidentou, ou então no bar mesmo se desentendeu com alguém, brigou e saíram machucados. Então, nessa situação, a pessoa não seria considerada como um dependente, mas ela fez uso de forma que aquilo causou um dano a ela ou para pessoas que a rodeiam. Já a dependência é o que nós consideramos popularmente como vício. Aqui nós já temos uma situação mais específica. Então a pessoa já tem aquele uso mais frequente, aquele uso mais crônico da substância, e aqui nós temos outras situações que caracterizam a dependência, como uma tolerância maior àquela substância, então a pessoa precisa
fazer um uso cada vez maior para que ela tenha aquele efeito de prazer inicial que ela teve quando começou a usar. E também outra situação que já foi até comentada, a questão da abstinência. Todos aqueles sintomas que vêm relacionados à síndrome de abstinência, quando a pessoa tenta parar o uso da substância e o organismo, de certa maneira, pede por mais daquela substância. Portanto, o que a gente pode observar é que mesmo níveis baixos de álcool no sangue podem acarretar complicações. Eu estou falando que necessariamente isso vai acontecer sempre que a pessoa fizer em pequenas quantidades de uma cerveja? Não, obviamente que não. O que a gente está considerando aqui é em termos de probabilidade. Então, já que meus reflexos vão estar diminuídos, a probabilidade de acontecer alguma coisa desse tipo aumenta quando fizer uso da substância. Não acontece sempre, porque a gente não observa isso todas as vezes, é óbvio, mas a probabilidade aumenta. E eu chamo a atenção em relação a esse trabalho publicado em 2016, que é da relação desse uso recreativo com a relação com outras drogas. Então, o que eles observaram, o estudo foi feito nos Estados Unidos, eles observaram algumas crianças, se eu não me engano, a idade mínima que eles pegaram, chegaram a pegar jovens de 8, 9 anos, e o que eles observaram é que essas drogas lícitas funcionam sim como porta de entrada para outras drogas. Então, aquela informação que a gente considera como senso comum, não, todo mundo sabe disso. Mas a gente, para se embasar mais ainda, é bom que a gente tenha uma informação de cunho científico. E isso foi demonstrado. E que o álcool funciona como principal porta de entrada para outras drogas. Então, mais uma vez, aquele senso comum que a gente acredita que deve ser isso, então eles demonstraram também com dados estatísticos. E que quanto mais cedo ocorre o contato com álcool, mais provável é que as pessoas se envolvam com o uso de substâncias ilícitas no futuro. Ou seja, o uso recreativo de drogas lícitas tem relação, sim, com o uso de drogas ilícitas, e quanto mais cedo eu começar essas drogas lícitas, maior a probabilidade de eu me envolver com as ilícitas. Então, um trabalho bem interessante com um número razoável de jovens que eles acompanharam desde a infância até a adolescência. E mesmo nós sabendo disso, infelizmente o álcool é muito bem visto na sociedade. Ele é até impulsionado por costumes sociais, como já foi comentado, muitas vezes a pessoa é mal vista quando não oferece bebida alcoólica numa festa. Eu mesmo tenho um irmão que tem uma série de problemas, dificuldades, que eu já vi mais de uma vez ele falar assim, não vou porque não tem cerveja. Qual é a graça? Então, muitas vezes, isso não é raro, até bastante frequente acontecer. E o que a gente observa? Para facilitar ainda mais, o custo de produção é baixo, as políticas de governo são pouco eficazes no combate, na verdade, até há uma facilidade de propaganda da substância, seja por qualquer mídia, qualquer dia, qualquer horário, nós observamos propaganda de bebida alcoólica. Então, na verdade, as políticas de combate são bem flexíveis, e na verdade, em muitos casos, não há. Mas o que a doutrina espírita fala a respeito disso? Então, a gente observa que, fisiologicamente, socialmente, existem, sim, repercussões negativas do uso recreativo. E espiritualmente, o que a doutrina nos fala, o que as obras nos falam a respeito disso? A gente vai começar revendo alguns conceitos básicos da doutrina para construir melhor esse raciocínio, lembrando dessa nossa relação corpo-espírito. Para quem já estuda doutrinas, que é algo bem básico, mas a gente relembra que nós somos espírito, essa chama, essa centelha viva sem uma forma definida. Nós estamos atualmente, nós aqui, os encarnados, não os encarnados que estão nos acompanhando, mas nós, os encarnados, nós estamos com esse corpo físico, essa matéria mais densa, mais grosseira. E entre os dois, nós temos o perispírito, que é essa matéria mais sutil, a matéria quintessenciada, que serve como um elemento de ligação de um para o outro. Porém, algumas comunicações mais recentes, eu chamo a atenção especial a André Luiz, já começam a adicionar um pouco mais de informações aqui. Então, começa a adicionar um pouco de camadas nesse sanduíche, por assim dizer. Então, o André Luiz já nos fala também do espírito, e já começa a adicionar informação do corpo mental,
fala do perispírito e adiciona aqui uma camada chamada duplo etérico, que ele funcionaria aqui como um intermediário entre o corpo físico e o perispírito. Então, esse duplo etérico é um intermediário, uma espécie de mediador ou elemento de ligação entre o corpo físico do homem e o seu perispírito. Ele é uma fonte de fluido vital para o corpo físico, se desfaz ao desencarnarmos, e é um campo mais denso que o perispiritual, por onde as energias espirituais se condensam em direção ao corpo. E vice-versa. Então, o que tem contato com o corpo passa pelo duplo etérico até ter contato com o complexo perispirítico e espiritual. E essa ligação é feita de forma mais intensa, mais íntima, através dos centros de força, que estão presentes no duplo etérico e no perispírito, e que vou demonstrar um pouco mais à frente. Eu chamo a atenção em relação aos centros de força, para essa discussão de hoje, é que ele não funciona só como um intermediário, mas também funciona como um filtro, de forma que nem todo elemento danoso, elemento tóxico ou deletério que tenha contato com o corpo físico vai prejudicar também o perispírito. E vice-versa, nem todo pensamento negativo que nós venhamos a ter vai prejudicar o corpo físico também. Então, o que a gente observa? Algumas obras falam de inúmeros centros de força, incontáveis centros de força, mas sabemos que os principais centros de força são esses 7 aqui. Eu não vou discorrer em detalhes sobre cada um dos centros de força, porque isso daria uma outra palestra. Mas os principais que nós temos aqui é o centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Cada um deles relacionado com uma certa função. Chama atenção aqui em relação ao centro coronário, que é dito pela espiritualidade como a sede que assimila os estímulos do plano superior. Então, daí a gente pode ter uma ideia da importância desse centro coronário. Então, dessa comunicação, dessa ligação com os espíritos mais elevados ocorrendo através desse centro coronário. E uma outra coisa importante em relação ao centro de força é que, apesar da gente demonstrar de forma esquemática, como pequenos pontos coloridos de forma separada, mas que eles são interligados, de forma que algo que porventura venha causar um efeito tóxico no centro gástrico pode não se restringir ao centro gástrico, podendo também ter repercussões em outros centros, inclusive o centro coronário. Lembrando novamente, como a espiritualidade nos diz, que o centro coronário é a sede que assimila os estímulos do plano superior. Por consequência, uma perturbação do centro coronário, do perispírito também, vai ter como consequência uma dificuldade de contato, uma dificuldade de aproximação, uma dificuldade dos espíritos superiores nos estimularem de modo positivo. Então a gente pode imaginar com isso, podemos inferir com isso, que os irmãos menos evoluídos são os que vão ter mais acesso. A respeito disso, desses efeitos que nós comentamos, nos fala o espírito Joseph Kleber, na obra Medicina da Alma, que quando, através de seus desregramentos e vícios, o homem passa a utilizar-se de substâncias corrosivas, como álcool, fumo, maconha e outras drogas, ele bombardeia essa constituição etérica do duplo, queimando-lhe e envenenando-lhe as células etéricas, criando verdadeiras brechas. Então, aquela questão que nós comentamos anteriormente em relação a essa função de filtro do duplo etérico, é justamente o que está se perdendo aqui na situação, que ele comenta a respeito. E essas brechas são comumente utilizadas por inteligências sombrias para facilitar-lhes o domínio sobre o homem, ou mesmo o próprio assédio mais intenso das consciências vulgares, e se utilizam muitas vezes do ser encarnado para saciarem sua fome e sede de viciações, quando não, para acirrar ainda mais a perseguição quanto mais infeliz sobre a pobre vítima de seus desequilíbrios. Então aqui ele coloca de maneira mais explícita os efeitos que acarretam dessa lesão do pretérico. Ele começa a falar de situações de vampirização, começa a comentar de obsessões, o que a gente vai mostrar com um pouco mais detalhes. De maneira esquemática, essa fragilização do duplo vai levar a maior exposição do perispírito, já que vai diminuir essa função de filtro,
maior efeito no centro de força do perispírito, por consequência, perturbação do centro coronário também do perispírito e uma mente mais suscetível e influenciável, e não pelos nossos irmãos mais evoluídos, mas sim pelos nossos irmãos menos evoluídos, menos felizes. As consequências disso são que, ao criarmos essas brechas, seja por iniciativa própria, ou seja pela influência de companhias, apesar que eu coloco uma observação que nós sabemos que nós nos acotovelamos o tempo todo com espíritos, e é difícil nós dizermos em algum momento que alguma ideia nossa foi inicialmente nossa, foi totalmente nossa, mas enfim, independente de quem teve a ideia inicial, nós criamos algumas possibilidades. Ou um evento isolado, uma vampirização, sem que aquilo seja necessariamente uma obsessão. Então, aquela situação onde a pessoa entra no bar, o espírito está lá, se aproveita da situação para absorver aqueles fluidos vitais, para ter aquela sensação de prazer que tinha quando encarnado, mas ele não segue o encarnado depois que ele vai embora do bar. Cada um vai embora para um lado. Ou nós podemos ter uma outra situação, onde daquela situação, daquele contato inicial no bar, se inicia um evento persistente. Então, sendo um evento persistente, já é um quadro obsessivo, já é crônico. Então, a gente tem uma outra possibilidade também, da pessoa que já está sofrendo um processo de obsessão, já está obsediado, e o espírito se utiliza daquela situação para agravar, para piorar ainda mais aquele quadro de obsessão. O espírito Manuel Filomeno de Miranda nos fala na obra Nas Fronteiras da Loucura a respeito do álcool, que ele libera toxinas que impregnam o espírito, introduz impurezas que amortecem as vibrações positivas, causa entorpecimento psíquico, insensibilidade ao tratamento espiritual. Essa dependência prossegue depois do desencarne. As lesões do corpo físico se refletem também no corpo espiritual. O perispírito imprime as lesões nas futuras organizações fisiológicas. Ou seja, não é só para depois do desencarne, por desencarne e para a próxima encarnação. Como ele fala aqui, então o perispírito plasma no novo corpo físico essa predisposição orgânica. Então as lesões causadas no corpo físico anterior e mais uma predisposição a voltar a ter os mesmos problemas. E aqui, para a gente colocar de maneira mais visual o que nós estamos falando, para quem já leu o livro, já viu o filme, nós lembramos do André Luiz, quando ele estava naquele espaço umbralino, de como ele observava uma lesão no corpo físico dele, como ele sentia dor, ele via uma ferida, sentia dor naquilo ali, a gente sabia que ele não tinha mais corpo físico. Então, aquela lesão ficou impressa no perispírito dele. Então, isso a gente consegue, lembrando do filme, ou lembrando do livro, a gente consegue ter essa visão mais visual do que a gente está falando até o momento. E segundo o próprio André Luiz, na obra Missionários da Luz, o álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então, novamente, André Luiz também nos falando da dificuldade dos espíritos evoluídos, os espíritos mais elevados, os nossos protetores, os nossos guias, de conseguirem ter acesso à nossa mente, à nossa consciência, e nos influenciar de modo positivo. Então nós ficamos muito mais à mercê dos irmãos que não estão muito preocupados com a nossa evolução espiritual. E a respeito desse tema, foi feita uma pergunta para o nosso querido Divaldo, justamente a respeito desse uso recreativo do álcool. O que nós podemos dizer a respeito disso, Divaldo? Então é um vídeo que tem no YouTube, eu achei muito interessante pela interpretação que ele dá para uma certa palavra. Ele responde: toda vez que incorporamos um hábito ao nosso cotidiano, se ele é saudável, chama-se de hábito de educação, mas se é pernicioso, chama-se vício. Então aqui o Divaldo dá uma interpretação um pouco mais ampla para o que a gente considera como vício. Então que ele coloca uma situação onde a pessoa tem uma dependência, ainda que não fisiológica, mas psicológica da substância. Aquela situação, como eu já comentei anteriormente, da pessoa que precisa ter a bebida alcoólica para ir para uma festa ou para socializar, senão para ele não tem interesse.
Então, nessa situação, ainda que não seja considerado fisiologicamente, a pessoa não tem aquela síndrome de abstinência ou tolerância à droga, mas ele criou uma dependência daquela substância. Então, ele precisa que aquela substância esteja presente naquela situação para que aquilo seja prazeroso para ele. Então, é justamente essa ampliação dessa definição de vício que o Divaldo usa e que é bem interessante, que serve para muitos de nós colocarmos essa definição também em nossas vidas. E a Joana nos fala o seguinte: a pretexto de comemorações, festas, decisões, não te comprometas com o vício. O oceano é feito de gotículas e as praias imensuráveis de grãos. Liberta-te do conceito, hoje só, entre aspas, quando impelido a um comprometimento pernicioso, e não te facultes apenas um pouquinho, entre aspas. Porquanto uma picada que injeta veneno letal, não obstante pequena dose, produz morte imediata. Isso aqui Joana de Ângeles nos chama a atenção na obra Após a Tempestade. Eu queria ver se a gente conseguia botar um vídeo, botar o play nele. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, aí não fala no fogão. Eu quero beber. Vamos beber. Vamos beber. Beber. Ei, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, uma coisa de sempre, trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? Falei, se não é para fazer amanhã, eu faço. Você está preocupando. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber. Eu quero beber. Pega a cerveja. Pega a cerveja. Pega a cerveja. A cerveja. Isso. Cerveja. Que delícia. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Gostei sim. Pode ficar Fechado. tranquilo. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Já dá aula. Tá, vamos lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Então,
Para quem tiver interesse em ver a continuação da história, é só colocar sozinho no YouTube, tem mais 2 ou 3 capítulos, se não me engano. É uma história bem interessante, bem produzida. E aí, com base no que nós já vimos até agora, a gente pode fazer algumas considerações. Primeiro, a gente sabe que fisiologicamente, uma substância não vai ter efeito idêntico em todas as pessoas. Então a gente poderia considerar que em algumas pessoas uma dose pequena, dose X, tantos ml, talvez hipoteticamente tenha um efeito completamente seguro. Só que os espíritos não nos colocam em nenhum momento uma dose segura da substância. E a segunda consideração, relacionada com a primeira, é que, ainda que nós pensemos, não, mas eu não observo nenhum problema comigo, nem fisiologicamente, nem emocionalmente, eu não acho que eu esteja sendo prejudicado espiritualmente de alguma forma. É que, tirando as pessoas com uma mediunidade ostensiva a ponto de conseguir ver o que está acontecendo no seu duplo etérico, nós não sabemos o que ocorre nos bastidores. Então, não sabemos o que está acontecendo no meu duplo etérico, no meu perispírito, e muitas vezes, a maioria de nós, que não somos médiuns ostensivos, não sabemos que tipo de companhia espiritual estamos chamando quando fazemos a substância. E aí, eu faço então uma terceira consideração, que eu considero a mais importante. É que, sabendo de tudo que nós já vimos até agora, fisiologicamente e espiritualmente, e considerando que nós temos tantas questões a serem trabalhadas, que nós precisaremos de algumas centenas de encarnações para conseguir resolver, e sabendo que, dentre todas essas questões que temos que trabalhar, uma delas nós conseguimos controlar a ponto de definir o dia e hora exata para nos expormos a ela, será que não seria essa questão para ser colocada em primeira na lista como a mais fácil de ser resolvida? Não, isso aqui pronto, já resolvi isso aqui, agora tenho mais 40 mil coisas para fazer, mas isso aqui eu já resolvi, pelo menos tirei uma da minha lista. Então, essa questão é para a gente discutir não apenas conhecimento, mas para nós discutirmos também reforma íntima. Relembrando aqui os conceitos de reforma íntima, que é esse processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, nos modelando progressivamente numa vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Então, como o próprio Kardec já nos falava, a doutrina, o conhecimento que a doutrina nos traz, não pode se restringir simplesmente aquela informação a mais, a um aumento do nosso cabedal de conhecimento, então aumenta a nossa capacidade intelectual, mas que não vai ter uma aplicação moral. Então, que nós possamos utilizar todas as informações que estamos aprendendo aqui, nas outras palestras, outras palestras nos outros auditórios, para que nós possamos trabalhar esse processo de reforma íntima, atenuando os nossos defeitos e ampliando nossas qualidades, buscando esse caminho para nos tornarmos cada vez mais homens e mulheres de bem. E aí, para encerrar, eu trago 2 mensagens da Joana. Na obra Alerta, ela nos diz: acautela-se nas atitudes e comportamentos, preservando a dádiva do corpo. Ora e medita, anulando as influências negativas. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. E na obra Vigilância, ela nos diz: a tua reforma íntima te concederá a paz porque anelas e a felicidade que desejas. Então, obrigado pela atenção de todos e um bom Medianesp.